Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu e do seu podcast Sociedade de Sucesso. Você sabe que aqui o nosso objetivo é te deixar a cada episódio um pouco mais bonito, um pouco mais inteligente e um pouco mais rico. Por que mais bonito, gente? Porque se tem uma coisa que o dinheiro faz pela gente é deixar a gente mais bonito. Hoje eu vou falar sobre aquele assunto que é o coração de todo o conteúdo que eu produzo nas redes sociais e de todo o conteúdo que eu produzi ao longo da minha vida. Nós vamos falar sobre os 7 acordos infalíveis que blindam uma sociedade. A fórmula da sociedade perfeita existe? A fórmula da sociedade de sucesso existe? Nesse episódio eu vou te provar que a fórmula da sociedade de sucesso existe sim, e ela é mais simples do que você pensa. Basta a gente considerar todos os conflitos que nós vamos ter ao longo da nossa vida empresarial e nós criarmos soluções para esses conflitos antes que eles existam. Fica aqui comigo até o fim, porque eu tenho certeza que se você é empreendedor, se você é empresário ou pelo menos simpatizante do empreendedorismo, tudo que a gente vai falar aqui te interessa. Então, esse episódio é para assistir com papel e caneta. Como sempre, eu estarei muito bem acompanhada do meu queridíssimo amigo e sócio, Thiago Matos, que vai se apresentar para vocês mais uma vez. Thiago. Muito obrigado. Estou muito feliz por esse episódio estar acontecendo, porque esse episódio, ele foi oriundo a um dos criativos que a gente fez lá atrás, que teve mais gente interessada no assunto. E eu imagino que este episódio fará com que a sua vida empreendedora e societária se torne muito mais fácil e você vai seguir exatamente todas as regras que a Juju já é íntima aqui, vai falar para você. Sou o Thiago aqui do Instituto Brasileiro de Marketing, faço parte aqui da mesa do podcast da Sociedade de Sucesso. Seja muito bem-vindo se você está nos ouvindo pelo Spotify, está nos vendo aqui no YouTube ou até talvez algum trecho na sua rede social, que a Ju comenta muito sobre Sociedade de Sucesso. Ju, para as pessoas que estão acabando de chegar aqui, recebeu esse vídeo, foi culpa do tráfego pago, quem é Juliana Guerra e por que você se capacita hoje para falar sobre os 7 acordos que blindam uma sociedade? Primeiro que eu sou especialista em direito empresarial, trabalho com isso há 17 anos. Só 17? Nada mais, nada menos do que 17 anos. Esse ano eu faço 17 anos, né, Fred? 17 anos de advocacia e todos os dias eu falo nas redes sociais para o público que tem problema com direito societário, com problemas de contratação, mas em especial para o público que tem problema com direito societário e pensa na experiência que isso me dá. Então eu falo aqui, gente, com conhecimento de causa. É mais do que um conhecimento jurídico que um advogado pode aprender nos livros e passar. Aqui eu falo como quem todos os dias lida com os conflitos reais, os conflitos verdadeiros daqueles empresários que estão se associando pela primeira vez ou estão vindo de uma sociedade muito traumática porque fizeram acordos que não deveriam ter sido feitos. Sem conhecimento, a gente vai fazendo um monte de besteira. E no Brasil, a gente empreende por necessidade. A gente não estuda para ser empresário. Aí pensa como isso é cruel. Para ser advogado, para ser médico, para ser cabeleireiro, para ser dentista, esteticista, a gente estuda para tudo. A gente só não estuda para ser empresário. E aí, onde é que você procura capacitação para você ser empresário? Como é que alguém ensina pra gente se a gente deve dizer sim ou não a uma proposta? A gente acha que tudo é oportunidade, a gente vai dizendo sim para tudo. Porque no início da sociedade, eu até gravei um podcast como convidado essa semana que eu falei o seguinte: no início de uma sociedade, a gente só pensa numa coisa, a gente quer dividir responsabilidade. E quando a sociedade dá certo, a gente se depara com outro detalhe, a gente percebe que não é só dividir responsabilidade, é dividir trabalho, é dividir dinheiro. Você já parou para pensar que se sociedade é igual casamento, fazer uma sociedade onde a gente não tem acordos muito bem feitos é como casar sem ter conversado sobre filho e sobre finanças? Como é que a gente vai casar e descobrir depois do casamento que o outro não quer ter filho? Ou que o outro a prioridade, a estabilidade financeira não é uma prioridade para ele. A maioria das pessoas faz sociedade assim, como quem tá casando sem saber nada da vida do outro. E Ju, você fala de uma forma muito fácil das pessoas entenderem. Eu acho que esse é o maior diferencial. Eu já sou seu pupilo, seu fã há bastante tempo, apesar de participar junto com você desse projeto e termos outros sócios, mas a sua não juridiquez faz com que o empresário que está começando ou o empresário já experiente possa entender aonde ele está se metendo. Ou qual buraco ele se meteu. Porque às vezes a gente já está empreendendo há mais de 10 anos e a gente tem um contrato social ou não tem nenhum acordo de sócios tão claro, tão óbvio, para quando a gente for ter um novo entrante na sociedade ou caso a gente queira vender o nosso negócio para alguma outra pessoa. Enfim, a gente vai passar por todos esses acordos e você teve uma sacada muito boa de compilar em 7 acordos.
Da onde que surgiu o nome Sete Acordos? Ah, da minha estrada, dos meus anos de estrada. Eu percebi que existem ali conflitos recorrentes que dizem respeito a essas temáticas. E aí, qual é a fórmula de você resolver um conflito? É você se antecipar a ele. Porque se você prevê que aquilo vai acontecer, você tem a oportunidade de conversar antes. Muitos conflitos surgem porque as pessoas não conversam antes sobre aquele tema. E você tem a oportunidade de criar uma solução. É igualzinho o casamento, Thiago. Por que a gente escolhe o regime de bens antes de casar? Porque é o regime de bens que vai nos dizer como é que a gente divide o patrimônio no momento do divórcio. Já pensou se a gente fosse escolher regime de bens na hora do divórcio? Se o meu marido ficasse rico, eu ia querer comunhão total. Se o meu marido, por outro lado, se endividasse, muitas vezes o endividamento, até que eu ajudei a construir, eu ia querer separação total para largar ele para lá com as dívidas. Então, a sociedade é assim. A sociedade é como, se a gente fosse comparar, muita gente está se casando, deixando para escolher o regime de bens na hora do rompimento. Na hora do rompimento, você não vai fazer acordo com ninguém. Tem gente que espera ter conflito para procurar a gente e rever o contrato social e fazer um acordo de sócios. Aí eu falo, não, você não está no momento de fazer contrato. Aí eu falo, olha, eu vendo isso, eu poderia te empurrar uma solução que não vai resolver o seu problema. Eu posso te entregar um lindo contrato, teu sócio não vai assinar. Você vai assinar uma coisa que alguém Você está desconfiado de alguém. Você vai assinar alguma coisa que essa pessoa te der para assinar? É difícil até porque... Hoje em dia, muitos dos nós brasileiros somos empreendedores, nós juntamos o meu tempo com o do tempo do amigo. Se for uma empresa familiar, é mais complexo ainda, porque como é que você vai dizer que não vai entrar numa sociedade, que tem que ler o contrato? Eu acho que é difícil, até para quem empreende de forma familiar, ter essa preocupação de em que situação eu estou entrando, em que contrato eu estou entrando, em que sociedade eu estou me metendo. Mas realmente, às vezes, se a gente não se preparar para ter um negócio saudável, sustentável, a chance desse negócio se perder ao longo do tempo, ou a gente tomar algum tipo de prejuízo sendo sócio, é muito grande. Né? Você falou uma coisa interessante de sociedade familiar. Eu lembrei uma vez de uma família que eu atendi, que foi assim, a mãe começou um negócio e o negócio deu certo, cresceu. Aí depois de uns anos, veio um filho trabalhar, depois veio outro filho trabalhar. Aí o que a mãe fez? Ofereceu 30% da sociedade para um filho e 30% da sociedade para o outro. Aí depois um filho decidiu que queria sair. Olha só, ele recebeu de presente. A mãe simplesmente ofereceu essa participação. Depois um dos filhos queria sair, queria uma indenização milionária da mãe. Aí a mãe, poxa, mas ele tem direito de fazer isso? Eu perguntei, mas os seus filhos, eles pagaram para entrar na sociedade? Aí ela falou, não, eu simplesmente trouxe eles para dentro do contrato social. Olha aí. Coração de mãe, né? Coração de mãe. Tá vendo como é que até a mãe se lasca? Não é assim. Depois o filho quer sair, até incentivado pelo cônjuge, pelo melhor amigo. Eu sempre falo que quando a gente faz sociedade com todas as pessoas que interferem no poder de decisão do teu sócio. Tem que pensar. Aí ela ficou ali, tendo aquela berlinda. Um dos filhos queria sair, mas queria uma indenização milionária para sair. E se a gente não chegasse num acordo, o caso ia ser judicializado. Ele ia para a justiça porque ele iria pedir para sair e ele teria o direito de receber os haveres dele. E era uma empresa que adquiriu bens, tinha imóveis, tinha bastante patrimônio. Mas quer dizer, o patrimônio foi construído a partir do esforço dela, a partir da riqueza que ela gerou. Tudo bem que os filhos viessem como sócios no momento posterior, mas, poxa, eles entraram prestando serviço. Não era mais fácil ter contratado os filhos para prestar serviço do que sair oferecendo uma participação na sociedade? Até isso, você trouxe essa questão da sociedade familiar. Às vezes é até mais difícil de a gente resolver problemas numa sociedade familiar do que numa sociedade comum. Holding, por exemplo. A gente está num momento onde todo mundo está correndo para fazer a constituição de holding por conta da reforma tributária, né? Então a gente sabe que vai aumentar, a gente vai ter aí um aumento de carga tributária. Por exemplo, o ITCMD. O ITCMD, as pessoas fazem holding para poder doar para os filhos. Transfere o patrimônio para o nome da holding, para dentro da holding fazer a doação das cotas. Aí, como a gente tem a previsão de que vai igualar a alíquota progressiva no país todo, antigamente você tinha estados onde a alíquota era menor. Ainda funciona assim. Mas dentro de pouco tempo vai igualar, todos os estados vão ter alíquota progressiva. Então, muita gente está correndo para fazer holding. Aí as pessoas acham que fazer holding é o final do problema. Ah, não, agora eu resolvi o problema da minha família. Mas você já parou para pensar que quando você pejotiza o teu patrimônio e faz a doação do teu patrimônio para os filhos, faz a doação das cotas dessa empresa para os filhos, você transformou teus filhos em sócios? É verdade. E se esses filhos não se dão na vida? Será que eles vão se dar na empresa? Será que eles vão se dar dentro da sociedade? Convivendo todo dia. Fazendo reunião todo dia. Holding não é o final, holding é o começo.
É o final de uma etapa do planejamento patrimonial e sucessório. Na outra etapa, você tem que se preocupar com as questões societárias. Aí, olha, outra coisa interessante. Gente, eu sou cheia de história, tá? Se deixar, eu conto história aqui até o final do dia. Essa semana, uma pessoa me mandou mensagem, olha só que coisa. Uma holding que foi constituída marido e mulher. Marido e mulher casados pelo regime da comunhão total de bens. Na comunhão de bens, na comunhão universal, nós não podemos ser sócios oficialmente dentro do contrato social. E o que eles fizeram? O marido entrou como sócio único da holding e colocou a mulher como administradora. Só que o administrador, mesmo o administrador sócio, imagina o administrador não sócio, ele pode ser destituído a qualquer tempo. Aí o que ele fez? Depois que eles já tinham pejotizado todo o patrimônio deles, excluiu a esposa da administração. Meu Deus. Por que ele fez isso? Aí o pessoal nas redes sociais, Juliana, mas se eles são casados pela comunhão de bens, ela vai ser dona de 50% desse patrimônio. Eu falei, tudo bem, mas vocês entenderam a manobra que ele fez? Ele tirou esse patrimônio que estava em nome das pessoas físicas e passou para a empresa. Pelo princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, uma vez que esse patrimônio pertence à empresa, quem é que dispõe dos bens da empresa? É o administrador. Ali representado pela figura do sócio majoritário, que no caso é ele, só tem ele de sócio. Então, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu dispor do patrimônio, que era um patrimônio comum, sozinho. E se ele tivesse deixado esse patrimônio no nome deles enquanto pessoas físicas, ele precisaria da assinatura dela para tudo. Mas quando ele pejotiza esse patrimônio, pelo princípio da autonomia da pessoa jurídica, ele é o único sócio. Ele é o caneta. E aí eu falei, gente, isso foi... O golpe é autêntico. Por que isso aconteceu? Problema de redação do contrato social. Ela deveria constar como administradora vitalícia e deveria ter uma punição para ele, caso ele fizesse a exclusão dela de forma imotivada, sem que ela tivesse cometido nenhuma falta. Então tá vendo como é que essa questão societária, seja numa sociedade familiar, seja numa sociedade comum, ela é muito delicada? É a vida das pessoas. Aí eu orientei, o seguidor me mandou essa história, eu falei, não vai ter jeito, você vai ter que judicializar. Você vai ter que judicializar, vai mostrar qual foi o objetivo da constituição da holding, por que essa holding ficou só no nome dele. Aí eu falei, você usa lá a tese do negócio fiduciário em garantia. Houve um motivo para ficar só no nome dele, mas na realidade esse patrimônio da empresa foi proveniente de patrimônio comum que pertencia aos dois. Você vai acusar ele de malversação dos bens comuns porque ele estava realmente canetando e se desfazendo do patrimônio. Caramba. Brigou, né? Provavelmente marido e mulher brigaram. Pareceu uma coisa muito boa no início, né? E segura, porque já que ela era a esposa do cara. Problema de redação de contrato social. Por isso, quando eu falo dos 7 acordos, são 7 acordos que eles ficam registrados em bons contratos. Vamos trazer o nosso ouvinte, que não é técnico, ele é só empresário e sonhador, para saber aonde ele está se metendo? Bora. A gente vai falar sobre 7 acordos que são as chaves, 7 acordos chaves para você ter uma sociedade de sucesso. Ou evitar problemas, né? Ou tentar blindar a sua sociedade. O que primeiro esse nosso seguidor, nosso ouvinte, ele precisa saber para saber se tem os 7 acordos? Ele pega o contrato social dele, como é que ele fala assim, não, estou nessa situação. Aí depois a gente fala sobre os 7 acordos individualmente. Na realidade, os acordos, eles são para qualquer tipo de sociedade. Tá? Ele não precisa preencher nenhum critério para se beneficiar disso aqui que a gente vai falar hoje. Todo mundo que tem sociedade deveria sentar, construir esses 7 acordos e registrar esses 7 acordos em contratos societários. Aí quando a gente fala de contratos societários, a gente tem, se for uma limitada, o contrato social, se for uma sociedade anônima de capital fechado, o estatuto. Então, parte desses acordos vão no estatuto ou no contrato social e parte deles vão num documento que a gente chama de acordo de sócios. Tudo aquilo que interessa ao mercado, tudo aquilo que é informação que o mercado deveria ter acesso, a gente coloca no contrato social. Tudo aquilo que é íntimo, que diz respeito só à dinâmica interna da nossa sociedade, vai no acordo de sócios, porque o acordo de sócios, ele é um documento privado. Que ele documenta pelo estatuto. O estatuto é o que vai para a junta comercial, numa sociedade anônima de capital fechado. Numa sociedade limitada é o contrato social. Esse documento é público. Qualquer pessoa pode pedir uma segunda via do nosso contrato social, por exemplo. Então podem ter... Dentro desses 7 acordos, podem ter acordos que são internos e acordos externos. Exato. Os acordos que tem acordo que o mercado tem que saber. Perfeito. Por exemplo, se o herdeiro herda ou não herda, se o herdeiro tem direito de entrar ou não tem.
Isso é uma informação que o mercado precisa saber. Qual é o seu percentual de participação no capital social? Se a tua participação está integralizada ou não está integralizada. Isso o mercado tem que saber. Porque quando o capital social está integralizado, a responsabilidade dos sócios é de um jeito. Quando ele não está integralizado, é de outro. Então, existem informações que precisam ser públicas. Mas a maior parte das informações não precisa. Então vamos já pegar nosso papel e caneta. Bora. Nossa pipoquinha. Se tu chegou aqui e achou que fosse só entretenimento, também é. A gente brinca, a gente ri, se diverte, mas eu tenho certeza que você sairá daqui com os 7 acordos na mão, ou desesperado, ou com uma salvação, né? Na verdade é isso. Ou você que escolhe o ângulo que você quer ver as coisas. Vamos lá. Qual o primeiro acordo que é indispensável na vida do empresário que tem um sócio e por assim vai? Acordo sobre a divisão de poder. Divisão de poder. Já anota aí, divisão de poder. Beleza. E o que seria o divisão de poder? Dentro de uma sociedade, existe uma dinâmica natural de poder. Existem sócios que mandam mais e sócios que mandam menos. Então, como é que funciona isso? Toda empresa, ela parte de um investimento inicial que os sócios fazem. Esse investimento inicial nós chamamos de capital social. Aí tem gente que vai colocar ali, o valor do capital social é uma empresa de serviço. Você coloca ali 10 mil reais de capital social. Mas tem empresas que não, que vão precisar ali de 500 mil, de R$1 milhão de investimento. Então, qual seria a forma correta de nós dividirmos a nossa participação societária? Precisamos de R$1 milhão para investir na sociedade. Eu tenho 500 mil, você tem 500 mil. Tá ok a gente fazer uma sociedade 50-50. Mas pode ser que eu tenha 500 mil e você tenha 100. E o outro tenha 200, o outro tenha 300. E aí o que a gente vai fazer? A gente deveria dividir a nossa participação no capital social de acordo com as nossas contribuições. E quando é uma sociedade de serviço, uma sociedade que todo mundo entra só com a prestação de serviço, não tem constituição de capital social, aí a gente deveria medir a relevância dos sócios para aquele negócio. Então, essa posição, a informação se eu tenho 10%, 50%, 30%, define a minha posição dentro da sociedade no que diz respeito ao processo de tomada de decisão. Dentro de uma sociedade, o ideal é que as decisões sejam tomadas por consenso, mas o consenso nem sempre vai acontecer. É por isso que a própria legislação para algumas decisões, para as decisões mais relevantes dentro de uma sociedade, ela atribui o voto de Minerva aos sócios majoritários. Os sócios majoritários são aqueles que têm mais de 50% do capital social. Aí tem gente que fala assim, Juliana, eu tenho 30%, eu sou sócio majoritário porque eu tenho 30%. Aí, mas os meus sócios têm participação pequenininha. Eu falo, não, você não é sócio majoritário. Os sócios majoritários são aqueles que têm mais de 50% do capital. Então, por exemplo, para alterar o contrato social, a lei estipula o quórum qualificado de maioria do capital. Então, você não consegue alterar o contrato social da empresa se você tiver ali menos de 51% do capital. Para a exclusão de um sócio, por exemplo, você não consegue fazer se você não tiver o quórum qualificado. Para destituir um administrador da administração. Então, a própria legislação, ela traz para a gente quórums qualificados. O quórum qualificado é esse, que exige maioria do capital social para aquela decisão ser aprovada. Então, querendo ou não, para as principais decisões dentro de uma sociedade, a gente vai ter a figura de alguém que manda mais. Alguém que ele exerce o voto de Minerva. Quando a gente não quer brigar por isso, o que a gente faz? Existem várias coisas que a gente pode pensar, né? A gente pode colocar uma regra para que as decisões sejam tomadas. Então, a lei traz para a gente o quórum de mais de 50% do capital social, mas a gente pode subir. A gente pode aumentar esse quórum para 60%, para 70%. Quando isso não for possível, porque às vezes a gente fala... Uma vez tem até um vídeo meu que circula muito nas redes sociais que eu conto a história de uma vez que eu assessorei 2 sócios, onde um era majoritário e o outro era minoritário. E o minoritário, ele queria poder de veto sobre determinadas decisões. Ele falou, não, eu sei que eu posso vetar determinadas decisões, a gente pode colocar isso num acordo. Eu falei, realmente, a gente pode colocar isso num acordo. Só que aí o sócio majoritário falou para ele, olha só, eu não vou te dar poder que você não pagou para ter. Quando eu te ofereci participação na sociedade, eu combinei com você que eram 14 milhões para você ter uma determinada quantidade de participação. Você pagou 7. Então, você é um sócio minoritário. Eu não tenho por que te dar poder de veto.
Você está percebendo? Às vezes o minoritário, ele tem tanto medo de ser minoritário, porque quando a gente fala, nossa, tem uma dinâmica de poder dentro da sociedade, o minoritário, ele interpreta de que forma? Ah, vão passar por cima de mim. Eu posso ser expulso a qualquer momento. Ele acha que é assim, ele acha que a posição dele é muito frágil. E aí a gente pode realmente atribuir alguns poderes a ele, como, por exemplo, o poder de veto, mas os majoritários precisam concordar. E aí você tem que considerar que o majoritário, ele não é majoritário à toa. Ele é majoritário porque ele está correndo a maior parte do risco. Ele não fez a maior parte do investimento. A responsabilidade dos sócios não é limitada ao valor que eles investiram. Então, quem investiu mais se comprometeu mais. Aquele grupo de sócios que foi responsável pela maior parte do investimento, eles ficam com poder de decisão por isso, porque a toda grande risco, né, corresponde um benefício. É por isso que atribui-se esse poder de decisão. Então, a gente pode atribuir um poder de voto para o minoritário, mas essa é apenas uma das estratégias que a gente pode usar. A gente pode usar, por exemplo, o que eu gosto de colocar no contrato, quando eu estou construindo acordo para as pessoas não brigarem por divisão de poder. Eu gosto de criar um rol de decisões qualificadas e um rol de decisões ordinárias. As decisões ordinárias, como, por exemplo, a contratação, a demissão, o pagamento de contas, o cotidiano da empresa, o administrador pode tomar essas decisões sozinho. E nem sempre o administrador vai ser o majoritário nessa história. Não, o administrador pode ser o sócio com 1%, pode ser uma pessoa que não é sócia, o administrador é uma pessoa nomeada. Então, para decisões ordinárias ele toma sozinho, mas para decisões qualificadas, aí eu não preciso ficar só com as decisões qualificadas que o Código Civil traz. O Código Civil, ele é cheio de artigos que falam para a gente sobre decisões que seriam decisões qualificadas, que exigem esse quórum de maioria do capital social para serem aprovadas. Então, por exemplo, eu sei que para excluir um sócio, eu preciso de quórum qualificado, então essa é uma decisão qualificada. Destituir um administrador, exige quórum qualificado, então essa é uma decisão qualificada. Alterar o contrato social, exige quórum qualificado, então é uma decisão qualificada. Mas olha outras coisas que eu posso trazer. Eu posso colocar, por exemplo, que o meu administrador, apesar de ele ter autonomia para fazer muita coisa, ele não tem autonomia para alienar bens da sociedade. Ele não tem autonomia para oferecer em garantia bens da sociedade, só se a maioria dos sócios aprovar. Ele não tem liberdade para adquirir empréstimos acima de um determinado valor. Se eu quiser que ele não tenha autonomia para demitir pessoas, eu posso colocar que ele não tem autonomia para demitir pessoas sem antes submeter a deliberação. Então, você percebe que quando a gente tem uma regra muito clara que obrigue as decisões a serem submetidas à deliberação, a gente diminui a chance das pessoas brigarem por poder? Porque dentro de uma sociedade, um sócio acusa muito o outro de tomar decisões à revelia dele. E sociedade não deveria ser assim. Se todo mundo está compartilhando o risco, todo mundo deveria compartilhar do processo de tomada de decisão. Porque se eu sou um sócio com 5% de participação, por exemplo, eu sei que eu sou voto vencido. Eu posso não conseguir prevalecer a minha vontade, mas se eu não confio nas decisões que os meus sócios majoritários estão tomando, e se eu sei que a minha permanência na sociedade me expõe a compartilhar o risco com eles, o que eu posso fazer? Exercer o meu direito de sair. Então, um bom contrato, quando a gente fala nessa questão da divisão de poder, ele tem uma cláusula de recesso muito bem feita. O que é o recesso? É a retirada. Eu tenho o direito de, se eu não concordar com determinadas decisões dos meus sócios, eu exercer a minha saída, o meu direito de sair da sociedade e ser indenizado de forma justa pela minha participação. Então, a gente na prática está vendo o seguinte, mesmo que haja uma sociedade onde tenha a personalidade majoritária e a minoritária, dependendo desses acordos ordinários ou qualificados, ela tem muitas funções ativas, muitas decisões que só depende dela, mas a partir do momento que ela se vê numa situação que ela não está sendo beneficiada, ela pode ter o direito de vender a parte dela. Sim. Então, por isso que é importante a gente saber, não vender, não colocar qualquer sócio na sociedade sem investir nada, porque a partir do momento que você traz alguém para ganhar 30% da sua sociedade, por mais que você seja um majoritário, ela ainda pode ter o direito de ganhar parte dela nessa sociedade, e que existem algumas formas, mesmo sendo, às vezes, uma sociedade 50-50, você, pela qualificação dos sócios, você pode definir que tipo de decisão cada sócio pode tomar de forma independente ou não.
Pode. Assim, eu sempre recomendo que a gente respeite a regra da legislação, porque, em tese, a regra da legislação é perfeita. A legislação não é leonina. Então, se você entende o que está por trás desse poder atribuído à majoritariedade é o risco, então você considera que a legislação não é leonina. Eu considero que está super ok os sócios majoritários concentrarem o poder de decisão. Mas concentrar poder de decisão não isenta eles de submeter as decisões à deliberação. Porque os sócios, via de regra, eles compartilham direitos políticos e patrimoniais. O direito político é o direito de participar das decisões. Então você não pode ficar sendo bombardeado por decisões que o teu sócio está tomando à sua revelia. Peraí, eu sou minoritário, mas eu tenho o direito de participar das deliberações. Eu estou correndo risco junto com você. Então, a gente compartilha direitos políticos e direitos patrimoniais, que é o direito de receber lucro e o direito de levar uma parte do patrimônio se eu quiser sair da sociedade. Então, ser sócio minoritário não é um bicho de 7 cabeças. O sócio minoritário, ele tem os direitos dele preservados. Eu posso não concordar, eu sei que eu sou voto vencido. Mas se o majoritário ficar tomando decisões que passam por cima de mim, eu posso pedir para sair da sociedade e se eu sair da sociedade, eu gero prejuízo. Porque os meus sócios não são obrigados a comprar minha participação. Mas se eu sair, a sociedade é obrigada a pagar os meus haveres. O que são os haveres? São os direitos patrimoniais que o sócio tem. Ele não contribuiu para a formação do capital social, ele não contribuiu para o patrimônio. Pouco importa se ele contribuiu com 5 mil reais e agora ele quer sair com 500 mil. A empresa tem um patrimônio suficiente para pagar ele 500 mil? A participação dele no patrimônio corresponde a 500 mil? Então a empresa tem que pagar. Porque esse é o jogo do equity. Eu quero investir um determinado valor e na hora que eu saio eu quero tirar muito mais do que isso. Então, as pessoas, quando elas entendem qual é a posição delas na sociedade, ninguém passa por cima de ninguém. Porque eu sou sócio minoritário, ok. Mas se eu pedir para sair, eu também acabo com todo mundo. O investimento que poderia estar sendo destinado à própria sociedade, ao crescimento da própria sociedade, ele vai para me pagar. Olha aí. Então não é vantagem ninguém passar por cima de ninguém. E essa questão da exclusão também é muito delicada. O sócio, uma vez que ele entra no contrato social, ele tem o direito de lá permanecer, a não ser que ele cometa uma falta grave. Então, a menos que você cometa uma falta grave, que seria um desvio de recurso, uma concorrência desleal, você pratique ali, fale com o teu dever de lealdade societária, teus sócios não conseguem colocar você para fora. Então, não é porque você é minoritário que você vai ser posto para fora a qualquer momento. Não funciona assim. E ainda tem uma outra alternativa também, quando a gente fala de divisão de poder. Hoje, dentro de uma limitada, nós podemos ter, tanto dentro da sociedade anônima quanto dentro da limitada, a gente consegue ter cotas preferenciais e cotas ordinárias. Então, por exemplo, o que são cotas preferenciais? É uma classe de cotas, ou de ações, se você estiver numa sociedade anônima, que limitam o poder de voto do sócio. Não é que o sócio, não, perdi meu poder decisório dentro da empresa. Você vai abrir mão, você vai limitar o teu poder decisório, mas em compensação você vai garantir a tua prioridade na hora de receber dividendos. Então, o sócio, quando ele aceita sofrer a limitação do direito dele de voto, ele pode se beneficiar, por exemplo, de dividendos mínimos que vão ser destinados a ele em primeiro lugar, com a precedência de qualquer outro sócio. Dentro da nossa sociedade é assim. A nossa sócia Amanda, ela é titular de cotas preferenciais. Então, se no final do exercício tiver 20 mil reais, poxa, só sobrou 20 mil reais de lucro para distribuir. Esses 20 mil reais vai para Amanda, porque a Amanda é cotista preferencial. E a gente colocou que esse valor corresponde aos dividendos mínimos. Entendi. Que ela tem. Só esse acordo de poder é uma aula. Não é? Pois é. Tem assunto, ó. E na sociedade 50-50? Não tem a figura do majoritário. Não tem. E aí, como é que a gente faz? Quem é que bate o martelo? Tem que estar em acordo, não tem? É isso, a gente pensa na sociedade 50-50 tem que ter mais perícia ainda para construir acordo. Porque aí, se os sócios não entram num consenso, a gente pode submeter aquela decisão a um consultor externo, a gente pode pensar na cláusula buy or sell. A cláusula buy or sell, ela funciona assim, a gente está num conflito intransponível. Eu faço uma oferta para comprar a sua participação. A gente pensa em gatilhos, né? Existem determinados gatilhos que vão me autorizar a startar essa cláusula. Então, eu faço uma oferta de comprar a sua participação por 500 mil e você só tem duas alternativas. Ou você me vende ou você compra a minha participação por 500 mil. Olha aí. Ou seja, eu não tenho interesse de subavaliar, porque você pode comprar a minha parte pelo valor que eu estou ofertando. É uma forma de você resolver um conflito societário. Bom, vamos seguindo aqui, que hoje o podcast, ó, se tu veio para ficar 40 minutos, vamos aqui embora, hein, ó. Segundo acordo, divisão de trabalho. Por que esse acordo é o segundo acordo mais importante? É porque a maioria das empresas no Brasil
são empresas de serviço. Principalmente em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, existem muitas sociedades de serviço. Então, trabalhar não é uma obrigação legal. Isso não está escrito em nenhum artigo do Código Civil que o sócio é obrigado a prestar serviço. Então, na prática, embora não seja obrigatório, é comum que nos primeiros momentos o sócio vá colocar a mão na massa. Aí, quando uma pessoa coloca mais a mão na massa do que outra, o que acontece? Sentimento de injustiça. Porque divisão de trabalho interfere na divisão de dinheiro. Então, por exemplo, mesmo que eu seja um sócio minoritário, eu não tenho que trabalhar menos, né? Não tem essa correlação. Não tem nada a ver. O fato de você ser sócio minoritário significa que a tua participação no equity da empresa é correspondente à tua participação no capital social. Mas, por exemplo, nada impede que você, sendo um sócio minoritário, você receba uma participação maior nos lucros. O lucro a gente distribui da forma que a gente conversar. Por isso que as pessoas às vezes fazem sociedade 50-50 de forma errada, sabia? Porque acha que tem que oferecer 50% para o outro ter 50% do lucro, quando tem nada a ver. Quando você oferece 50% de participação para alguém, você está dando 50% do valor patrimonial da empresa. 30%, 20%, a porcentagem que você oferecer, você está oferecendo valor patrimonial. Então, assim, uma vez que eu investi, mesmo que eu não trabalhe, eu tenho o direito de receber os dividendos, porque os dividendos, que é a parcela do lucro que vai para o bolso dos sócios, eles têm como objetivo remunerar o capital que foi investido. E o Prolabore tem como objetivo remunerar o trabalho. Então, todo mundo deveria ter o mesmo Prolabore dentro de uma empresa? Imagina 4 sócios que têm participação igualitária no capital social. Todos eles deveriam receber o mesmo valor mensalmente? Se um trabalha mais e o outro trabalha menos? Não seria justo. Claro que não! Gente, ninguém, é só vocês pensarem, dentro de uma empresa, pensa no universo dos funcionários. Todos os funcionários ganham a mesma coisa dentro da empresa? Ou existe funcionário que é mais relevante, funcionário que é menos relevante, funcionário que trabalha mais, funcionário que trabalha menos? Não é diferente? Por que dentro da sociedade a gente acha que não tem que ser diferente? Uma vez que o sócio, ele decidiu prestar serviço para a empresa, ele está na posição de um funcionário. Então, de que forma o mercado remunera? Se a gente fosse contratar essa mão de obra de fora, de que forma o mercado remuneraria essa mão de obra? É isso que a gente deveria pensar. E aí o Prolabore, ele entra como custo operacional. Não tem nada a ver com os dividendos. Na hora de fazer a divisão de dividendos, cada um vai receber de forma proporcional a sua participação no capital social, salvo um acordo. Porque aquilo que eu falei, se a gente tiver acordo, você tem 5%, mas se eu quiser te dar 50% do lucro, ótimo. Mas se não tiver acordo, você vai receber de forma proporcional a sua participação. Mas o Prolabore não. O Prolabore deveria ser diferenciado de acordo com a relevância do trabalho que o sócio presta para a sociedade. E o sócio também, para a gente não ter a figura de um sócio que finge que trabalha, só para não perder o Prolabore, a gente deveria vincular a atuação desse profissional a indicadores de desempenho. Então, a empresa deveria, a cada início de exercício, verificar quais são os indicadores que ela precisa melhorar naquele exercício. Às vezes, o indicador da nossa empresa é margem, é diminuir o custo de investimento. Então, toda empresa precisa ter isso. E a partir dos indicadores da empresa, a gente cria os indicadores de cada sócio. Se você tem um sócio responsável pelo comercial, quais são os indicadores que esse sócio precisa melhorar? Se você tem um sócio que é responsável pelo financeiro, quais são os indicadores que esse sócio precisa melhorar? Aí quem é que vai avaliar a performance do sócio? Os números. O número não mente. Cara, se você está na administração, mas os números da empresa estão uma droga, só desce. A gente não está pagando conta nenhuma, não está rolando, o que está acontecendo? Aí o administrador vai dizer, ó, a culpa é do comercial. Quem está lá responsável pelo comercial não está desenvolvendo novos canais de aquisição de cliente, não está em cima da equipe de vendas, não está cobrando meta. Você percebe que quando a gente mede, a gente consegue perceber quem está entregando e quem não está? E no final, assim, se a gente olhar por esse lado, que o sócio pode receber atrelado a alguns indicadores, é como se o sócio fosse um PJ dentro da empresa. Exatamente. É como se o sócio fosse um PJ. Para que essa gestão fique uma gestão mais fácil de ser medida. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas, quando vão fazer sociedade, essa divisão de trabalho é meio que... É difícil às vezes você precificar um sócio que é comercial para um sócio que é operacional. Porque na cabeça do sócio que é comercial, por ele trazer dinheiro, ele deveria ganhar mais. Na cabeça do sócio operacional, por ele estar mantendo essa empresa rodando e tendo contato com milhões de colaboradores, para ele a atividade dele é a mais importante. Em que momento é possível fazer essa distinção de Prolabore, assim? Uma excelente pergunta, Jago. Sabe por quê? Porque às vezes eu falo, gente, olha só, é o mercado que diz o valor da mão de obra, não é o teu sentimento. Eu posso achar que o meu Prolabore vale 20 mil reais, vale 15 mil reais, mas o mercado remunera.
Se a gente fosse contratar esse profissional, o mercado remuneraria dessa forma esse profissional? Essa é uma excelente pergunta. É isso. Mas aí as pessoas falam assim, não, Juliana, mas é porque eu não faço só essa função. Eu faço outras funções. Aí a pessoa quer procurar um descritivo que corresponda exatamente a tudo que ela faz na sociedade. Eu falo, gente, para de ser quinta série. É claro que isso não existe, pô. Tu é sócio. É claro que não tem. Se você for procurar o descritivo de uma vaga, você quer o quê? Que as pessoas vão contratar um funcionário que vai fazer a mesma coisa que você quer sócio? Isso aí é ser quinta série. E às vezes, se ela se colocar numa situação de, cara, se tivesse alguém no meu lugar, se eu saísse de férias, eu tivesse que pagar alguém pra estar no meu lugar fazendo essa função, você pagaria? Claro! O prolabore que você tá recebendo hoje? Exato, exatamente. Essa é a pergunta. Uma vez eu vi uma sociedade acabar, literalmente, era uma sociedade 50-50, onde os dois tiravam 18 mil reais por mês. Só que um dos sócios trabalhava 10 horas por dia e o outro ia 2 vezes na semana, às vezes é de tarde, às vezes é de manhã. E aí o sócio que estava trabalhando mais chamou para uma conversa. Aí nós mediamos a conversa e nós falamos, olha, tá muito injusta essa divisão de dinheiro, porque a gente tem uma pessoa que está contribuindo muito mais para a sociedade, a gente propôs a criação de um prolabore. Aí o outro sócio foi muito duro com o outro. Não, se é 50-50, tem que ser tudo igual. Se eu tiro 18, ele tira 18, tem que ser tudo igual porque é uma sociedade 50-50. Resultado, a sociedade acabou. Olha aí. Eles entraram num conflito societário, acabou um processando o outro. Por quê? Porque sentimento de injustiça é uma erva daninha, gente. Sentimento de justiça, ele cresce. Aí eu pensei, que cara mais, sabe, que não vou usar aqui a palavra, mas que desinteligente que ele foi. Porque se eu tenho um sócio que tá se lascando e eu tô colocando dinheiro no bolso, trabalhando menos, eu não vou perder a minha galinha dos ovos de ouro. Que maluquice é essa? Cara, E talvez ele trabalharia até com mais motivação, lógico. aumentaria até o lucro no final do mês. Cara, eu quero que você trabalhe cada vez mais satisfeito, para que a empresa lucre cada vez mais e eu coloque cada vez mais dinheiro no meu bolso. A sociedade da Larissa Manoela, Thiago, e dos pais dela. Porque a Larissa Manoela, quando ela percebeu que na empresa principal ela estava com apenas 2%, ela fez uma proposta para os pais de fazer uma sociedade 50-50. Cada um ficava com 25 e ela com 50. Eles não concordaram. Cara, mas a Larissa Manoela era o principal ativo da empresa. Que maluquice é essa? Você prefere acabar com aquele negócio, você prefere destruir a tua galinha dos ovos, perder a tua galinha dos ovos de ouro do que fazer um acordo mais interessante? Gente, se o meu sócio trabalha mais, significa que ele tá colocando mais dinheiro no meu bolso. Eu não perco esse cara de jeito nenhum. E tu ainda tem 50-50 com ele. Pô, não vou perder esse cara de jeito nenhum. Esse cara é minha galinha dos ovos de ouro. Eu vou fazer de tudo pra ele ficar feliz. E eu brinco que sociedade é igual casamento. Se você manifesta uma insatisfação e a tua esposa, ela é indiferente, é sempre muito indiferente, muito fria a tudo que você faz, o casamento vai acabar. Sociedade é assim. Nosso sócio, ele não manifesta uma insatisfação e a gente se comporta com indiferença. Tem gente que às vezes você vai fazer uma reclamação sobre uma coisa que está te incomodando na sociedade, o outro, ao invés de parar aquilo que está incomodando, ele intensifica. Já aconteceu isso comigo numa sociedade que eu tive. Conversei com a minha sócia e falei, olha, isso aqui que você fez está me incomodando. A pessoa, em vez de parar, ela intensificou. Falei, tá pedindo, né? A pessoa tá pedindo. Então não é assim. Sair. A gente não pode se comportar dessa forma dentro de uma empresa. Se você quer ver o negócio prosperar, você tem que ser sensível às demandas que o seu sócio está trazendo para você. E a gente tem que ter razoabilidade. Poxa, eu estou trabalhando tudo aquilo que eu deveria trabalhar? Não, eu não estou trabalhando tudo que eu deveria trabalhar porque eu considero que eu sou ter Se for para eu também ter que bater ponto, não faz sentido ter empresa. Era melhor ser funcionário contratado. Tá ótimo, cara, vai viver a sua vida do jeito que você acha que tem que viver. Mas não exija retirar da empresa a mesma coisa que o teu sócio que está entregando 300%. Tu, além de advogada, é psicóloga também, não fiz atendimentos, totalmente. né? Mas o problema é que o pessoal, Thiago, assim, se as pessoas fossem racionais, eu não teria cliente. O problema é que as pessoas não se comportam com racionalidade, as pessoas são emocionais, elas misturam as coisas. Uma vez um cliente meu pediu uma auditoria, o sócio dele falou, olha, eu investi 18 milhões na empresa, quero saber como é que a empresa vai me pagar. Do nada. Aí o outro falou pra ele, olha, então eu vou fazer uma auditoria. Eu não sabia que você tinha investido 18 milhões. Assim, a empresa demandava realmente muito investimento. E sabe aquele investimento informal que as pessoas vão fazendo? Um sócio tinha muito mais dinheiro do que o outro, a empresa demandava e ele ia entregando. Até que teve um dia que ele informou que tinha uma dívida de 18 milhões. Aí o outro pediu auditoria. Aí o que investiu 18 milhões ficou triste. Falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que você não vai chegar do nada pro teu sócio dizer que você investiu 18 milhões e o outro vai dizer, então tá bom, parcela em 12 vezes? Claro que não, gente. Claro que o outro, peraí, não tô dizendo que você não investiu, mas vamos apurar direitinho todo o valor que entrou pra gente fazer um cronograma de pagamento e só através de uma auditoria que você vai ter essa clareza. E se foi necessário investir naquele momento.
Mas aí é aquela coisa, sendo necessário ou não sendo necessário, depois que o dinheiro entrou e que a sociedade fez uso do dinheiro, o que você pode falar com o teu sócio? Olha, a partir de agora eu não gostaria que você aportasse sem falar comigo. Perfeito. Porque eu tenho o direito de não querer que você aporte, eu tenho o direito, inclusive, de eu buscar para te ajudar. Eu tenho o direito de buscar um empréstimo pessoal, de buscar um empréstimo do jeito que eu achar que eu tenho que buscar para poder igualar. Porque senão a sociedade fica muito em dívida com você, daqui a pouco a sociedade não tem condição de pagar, de repente eu vou ter que aumentar a sua participação para poder diminuir a dívida da empresa e eu não gostaria que essas decisões fossem tomadas por você. E isso eles poderiam ter conversado. Mas assim, em sociedade a galera pisa muito em ovos, não pode pisar em ovos, sabe? Fica tudo levando pro coração, uma quinta série. Pior ainda se for uma sociedade familiar, deve ser bem mais complexo Aí ainda. é pior, É pior. tudo é... Mas vamos lá. A gente falou sobre direito à divisão de poder, divisão de trabalho e agora divisão de dinheiro. Por que divisão de dinheiro é a terceira mais importante? Porque são dores, né? Trabalho e dinheiro são as principais dores dentro de uma sociedade. Elas superam até a dor pela divisão de poder. Porque a divisão de poder, quando tu entende a tua posição, meio que você se conforma. Mas dinheiro, não. Então, toda vez que a gente conversa sobre trabalho e são assuntos que devem ser conversados no mesmo momento, tá? Porque a divisão de dinheiro... Está muito claro que se você investiu para a formação do capital social, você tem o direito de fazer a retirada dos teus dividendos. Agora, se você não trabalha, pode ser que você tenha a figura de um sócio minoritário ganhando mais do que você. Imagina que a empresa, de repente, ainda não esteja lucrando para você ter o retorno do que você investiu. Mas tem alguém trabalhando? Perfeito. A pessoa tem que receber. É um custo fixo. Exato. Então, às vezes a gente tem essa sensação, poxa, eu investi, não estou tirando nada da empresa, mas eu tenho um sócio que está tirando. Tudo bem, mas o seu sócio está trabalhando. Então, se ele está trabalhando, ele está fazendo uma retirada que não tem como objetivo remunerar o investimento que ele fez, tem como objetivo remunerar o trabalho que ele está prestando para a sociedade. Entendi. Então, tá atrelado, né? Nem sempre o cara que tem a divisão de poder, né, que tem a posição de ter mais poder na empresa, é o que pode receber mais dinheiro naquele momento, caso a empresa não esteja gerando lucro ainda. Porque às vezes o sócio ele fala assim, eu investi R$1 milhão, eu quero o retorno do meu investimento. Enquanto eu não tiver o retorno do meu investimento, ninguém faz distribuição de lucro. Peraí, mas se fosse para devolver o teu investimento, era melhor pegar empréstimo do banco? Faz sentido. Então assim, o investimento que a gente faz na empresa, aquilo que é contabilizado como investimento, volta para o sócio de forma indireta. Quando a empresa começa a dar lucro, quando a empresa vai tendo aumento patrimonial. Os sócios não são obrigados a devolver aquilo que foi investido, exceto se uma parte do que foi investido tiver sido contabilizada como mútuo. Porque também tem isso. Às vezes, para você não ter uma divisão muito desigual da sociedade, né, para você não ter a figura de um sócio que investiu muito dinheiro e ficou com 90%, e você ter a figura de outros dois que ficaram com 5% cada um, a gente combina o seguinte, olha, de investimento, apesar de você ter mais dinheiro do que a gente, não vai ser tudo isso que você vai aportar na empresa que vai ser contabilizado como investimento. Uma parte vai ser contabilizada como empréstimo, aí aquilo que entra como empréstimo, a sociedade, né, a empresa paga para o sócio que aportou. Agora, aquilo que entrou como investimento, não. Aquilo que entrou como investimento volta para a gente de forma indireta. Porque senão era melhor pegar empréstimo bancário. Se você está aportando dinheiro na minha empresa, está aportando 1 milhão e eu tenho que te devolver 1 milhão antes da sociedade distribuir lucro, então você foi o quê? Um tipo de agiota. Mas então, o que você está falando aqui, às vezes, se o sócio majoritário quiser colocar dinheiro, ele poderia ou colocar do bolso dele, sei lá, R$1 milhão, ou fazer um empréstimo bancário de R$1 milhão. Só que ele também pode tornar esse investimento como um empréstimo, ele fazendo junto à empresa que ele participa. Sim, nós, pessoas físicas, podemos emprestar dinheiro para a nossa empresa. Não tem problema nenhum. Aí, a partir do momento que a empresa tem lucro, paga esse empréstimo para depois dividir o lucro. Pode ser dessa forma, porque o empréstimo... Ele vira um banco, né? O empréstimo ele tem um prazo de carência. Eu sempre recomendo, o sócio aportou dinheiro, vamos fazer um contrato de mútuo. Uma coisa, por isso que eu falo que cada relação jurídica tem uma consequência diferente. Uma coisa é a minha posição enquanto sócio, outra coisa é a minha posição enquanto prestador de serviço, outra coisa é a minha posição como mutuante ou mutuário. Então, tudo isso deveria ser registrado em contrato. Olha, eu estou emprestando aqui dinheiro para a empresa e eu vou cobrar daqui a 2 anos. Então, daqui a 2 anos, a empresa vai começar a me pagar em parcelas, com juros ou sem juros, com atualização ou sem atualização. Tudo isso deveria ser combinado. Mas na prática as pessoas não fazem isso. Na prática um sócio vai aportando, não define qual é a natureza jurídica daquele aporte. Aí quando ele percebe, olha, eu aportei, esse dinheiro não aumentou a minha participação no capital social. Então esse dinheiro só pode ser o quê? Um empréstimo.
É um mútuo. E o mútuo, ele pode ser tácito. Os contratos atípicos, os contratos que não têm uma forma prevista na lei, eles podem ser expressos, escritos, tácitos. Então, imagina, eu emprestei dinheiro, a sociedade usou, é como se eu tivesse feito, né, um empréstimo ali. Então, de que forma ele pode cobrar? No momento em que ele achar que ele tem que receber, ele vai constituir a empresa em mora. Constituir a empresa em mora significa fazer a primeira cobrança. E a partir do momento que ele faz a cobrança, aquela dívida se considera vencida. Aí ele pode executar a própria sociedade. Então as pessoas deveriam saber disso. Nossa, isso é interessante esse mecanismo. Porque às vezes a pessoa vai querer colocar mais 1 milhão e automaticamente ela acha que ela vai ganhar mais participação na empresa. Se ela é 50-50, eu botei mais 1 milhão porque eu tenho mais dinheiro, eu vou ficar em 60%, 70%. E na verdade eu poderia, o outro sócio poderia falar assim, não, cara, eu não quero que você coloque para ser majoritário, eu quero que você coloque para ser um empréstimo. Exato. Legal isso, exatamente, eu não sabia. Você não precisa investir. Até pode acontecer do sócio aumentar a participação dele, mas você não decide aumentar a sua participação do nada. Só porque você botou dinheiro. Não, tem que ter um processo, porque todo mundo tem direito de preferência. Os sócios têm direito de preferência até na hora de aumentar o capital social para eles manterem as respectivas participações. Então, mesmo que você seja majoritário, você não tem essa liberdade de chegar para o outro e dizer, olha, eu investi 18 milhões a mais do que você, então eu quero mais participação do que você. Não, peraí, tu investiu, é um empréstimo que a sociedade vai te pagar. Isso não vai me transformar num sócio de participação irrisória só para você aumentar a sua participação no capital social. Mas por que esse tipo de problema acontece? Falta de contrato. O contrato, ele nos dá a oportunidade de conversar sobre tudo isso com os nossos sócios. De forma precavida. Lógico. Sem contrato, você não tá percebendo como é? Eu nunca atendi ninguém que tivesse de má fé. Nunca atendi ninguém. Pessoal, nunca atendi nenhum cliente que eu tenha identificado que ele tá de má fé. Todo mundo estava equivocado. Porque eu acho que o sujeito, quando ele tá de má fé, ele não procura advogado. Ele age da cabeça dele, dane-se. Quando a pessoa vem fazer uma tentativa de vir para uma consulta, ela quer fazer o certo. Então, a maioria das pessoas que eu vi que estava fazendo alguma coisa errada dentro da sociedade, elas não sabiam a regra do jogo. Mas ninguém me falou isso. Tudo bem. Podemos para a quarta? Bora. Então, ó. Quarta, administração da empresa. O que seria isso dentro dos acordos? Quem assina o quê? Quem pode fazer o quê dentro da empresa? Independente a gente estava falando mais cedo, né? Independente se ele é majoritário ou minoritário. Exato. Por que a gente precisa fazer acordo em relação à administração? Porque o administrador, ele tem uma grande responsabilidade. Ele controla o dinheiro, ele tem acesso às contas bancárias. Não quer dizer que os outros não possam ter. Todo mundo tem que ter acesso de visualização da conta bancária. Às vezes eu atendo pessoas que nunca viram a conta bancária da empresa, não tem um extrato. A primeira coisa que eu falo, pelo amor de Deus, vai ao banco e solicita um extrato. Você não vai ter acesso para movimentar a conta. E nem deve, porque o administrador se responsabiliza por tudo. Se ele permite que todos os sócios movimentem a conta, daqui a pouco tem um rombo na conta que não foi ele que praticou. Aquele cafezinho, aquele almoço pode ter pago pelo outro sócio. Pois é, daqui a pouco você vê lá uma viagem para Maldivas. Né? Me leva... Né? O cara pagou uma viagem para Maldivas com o dinheiro da empresa, mas você é o administrador. Então você tem responsabilidade, porque se ele teve acesso a isso é porque você permitiu. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem assim nas redes sociais. Juliana, meu marido tem uma sociedade, ele tá fora do contrato social, o irmão dele tá fora do contrato social, mas ele pegou um empréstimo em nome da sociedade e agora não quer pagar e disse que quer sair da sociedade. Eu falei, mas peraí. Se o irmão do teu marido não está na sociedade e ele pegou um empréstimo em nome da sociedade, como é que ele fez isso? É porque teu marido pegou um empréstimo em nome dele. Ele, como administrador, pegou o empréstimo e passou para o irmão. A responsabilidade é de quem? É do administrador. A responsabilidade não é de quem teve acesso a esse recurso que não deveria ter. Quem cedeu acesso. Lógico. A responsabilidade é do administrador que permitiu o acesso de uma pessoa que não deveria ter acesso àquele dinheiro. Se eu sei que eu vou prestar contas de uma determinada situação, como é que eu vou permitir que você faça a gestão desse recurso? E esse administrador até poderia ser expulso depois, não poderia? Pelos demais sócios, poderia. Poderia ser acusado de praticar administração temerária. Então, a gente precisa considerar o seguinte, muita gente acha que ser administrador é ser um sócio com superpoderes, quando não é. O administrador só se lasca. O administrador, ele é um sócio com super responsabilidades. E essas responsabilidades, elas são tão importantes que ele pode ser destituído a qualquer momento. Isso está no artigo 1063 do Código Civil. Pisa em ovos. E mesmo que ele faça tudo certinho, ele ainda pode ser destituído pelos sócios majoritários. Então não adianta achar que, porque eu sou administrador. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa. É cheio de história, hein, João? Eu sou cheio. Nossa, ainda mais nesse tema, né?
Eu atendi uma pessoa que ele ia fazer sociedade com 2 amigos. 2 amigos não, 2 conhecidos. E esses 2 conhecidos eram irmãos. Ou seja, ele ia ser o estranho no ninho. Ia fazer uma sociedade 30%, ia ser 33% para cada um. Bonzinho ele, hein? Bonzinho. Aí eu falei, você sabe que você vai ser o estranho no ninho e você tá dando a majoritariedade para 2 irmãos. Você sabe que a possibilidade dos dois irmãos votarem um contra o outro é nula, né? Você que vai ser voto vencido na sociedade. Aí ele falou assim, não, mas eu não me preocupo não, porque eu vou ficar como administrador. Aí eu falei, você acha que ser administrador é o quê? O que significa? Eu vou ter acesso ao banco. Eu falei, cara, os majoritários destituem você a hora que eles quiserem. Isso não faz sentido nenhum. E ainda vão exigir de você algumas extratos bancários, comprovante de pagamento, que... E ainda tem isso, você tocou num ponto muito interessante, porque as pequenas empresas, elas são administradas de forma muito amadora. Então, uma vez eu tive um conflito societário onde os 2 sócios, eles praticavam administração informal. Eram 2 administradores, porque uma sociedade, ela não precisa ter um administrador só. Ela pode ter mais de um administrador. E quando o contrato não fala, não define o administrador, se presume que todos os sócios são administradores. Aí era uma sociedade onde os 2 sócios eram administradores, só que pensa em 2 sócios que faziam a utilização informal do dinheiro. Às vezes tinha que fazer o pagamento de um funcionário, fazia o pagamento em cash, não pegava recibo. Putz. Tinha um sócio que ele pagava o cartão de crédito dele. Não, ele comprava materiais para a empresa no cartão de crédito dele para acumular milhas. Aí o que ele fazia? Ele tirava o dinheiro da empresa, era um dinheiro voando, que vinha para a conta dele de forma totalmente voando, ou seja, para todos os efeitos era uma distribuição antecipada de dividendos, que era um dinheiro que ele tirava para pagar o cartão, para ele acumular milhas no cartão dele. Falou, gente, não é assim que se administra a empresa, não. Aí como é que acontece? Enquanto tá tudo bem, mas na primeira briga que eles têm, um vai acusar o outro. Ah, porque você tirou esse dinheiro, cadê a comprovação de que você tirou esse dinheiro? Para onde é que esse dinheiro foi? Aí o outro fala, como assim? A gente sempre praticou uma administração informal aqui na empresa. Aí um começa a acusar o outro e vai para a justiça. Não é assim, gente, não tem santo não. Se você concordou com uma administração informal, você não pode depois acusar teu sócio. Se vocês 2 praticavam administração informal, aí tem sócio que ele paga o jantar do Outback com o cartão da empresa, mas o outro também faz. Aí no momento em que eles brigam, um começa a acusar o outro. Ah, mas você tá sempre pagando jantares. Mas peraí, mas você pagou a tua lua de mel. Pois é, cara. Comeu 2 pratos, comi um só. Então, são situações assim que acontecem que é loucura. Isso não faz sentido. A gente tem que abandonar o amadorismo. 2025 acabou. Não dá mais para você ser amador dentro da tua empresa. Se você quer crescer, e a nossa melhor chance no empreendedorismo realmente é crescer, você tem que praticar uma administração profissionalizada. Vamos avançando. O 5º... Esse 5º é legal porque a gente nunca espera quando vai entrar uma nova pessoa, né, na sociedade e tal. E dá para se fazer acordos por um novo sócio, que é o ingresso de estranhos na sociedade. Como é que seria isso? Porque uma sociedade, ela é a sociedade de pessoas. Por exemplo, se você está falando das lojas americanas, do Itaú, que são ações que negociam, são empresas que negociam ação na Bolsa de Valores, a figura dos sócios não é importante. O que importa é o capital. Você tem capital para investir? Show de bola. Agora, dentro de uma sociedade de pessoas, a gente está vinculado por confiança. Os sócios estão vinculados. Então, mas como é que você vai permitir que um terceiro venha para a sociedade? Não faz sentido. Então, em que momento a gente vai ter essa ameaça de um terceiro entrando? Quando um dos sócios quer sair e ele faz a oferta de vender a participação dele, aí ele fala, se ninguém quiser comprar minha participação, eu vou vender para um terceiro. Uma outra situação, quando um sócio morre, os herdeiros vão entrar ou não vão entrar? O vínculo de confiança que nós temos não necessariamente vai ser dado pela tua mulher e pelo teu filho. Como é que eu vou deixar a tua mulher e teu filho entrarem na sociedade? Essa mulher querendo informações bancárias, querendo mandar e desmandar nas pessoas, não funciona assim. E tu já teve várias histórias assim, né? De você... O cara faleceu e tal, e botou a amante, né? Não teve uma história dessa que você contou? Não, eu tive um cliente que ele, para tomar as decisões, ele precisava conversar com a esposa e com a amante. Aí eu falei, não, gente, aí é demais. Aí é demais pra você, né, Ju? Tem que conversar com a esposa e a amante pra tá vendo só? São coisas que acontecem dentro de uma sociedade. Muito bem, então... Aí o ingresso de terceiro, a gente não deu a solução. Então eu recomendo que a gente vete a possibilidade de um terceiro ingressar. Então a gente pode colocar, por exemplo, quando um sócio quer sair, ele vai ter a obrigação de vender a participação dele, primeiro para quem já é sócio, mas a possibilidade dele vender para terceiro depende da gente concordar ou não.
Então a gente pode colocar ali que o ingresso de terceiro simplesmente não vai ser permitido. O sócio, quando ele quiser sair, ele pode fazer a oferta de venda, mas se os sócios não manifestarem interesse de comprar, ele tem duas alternativas. Ou ele permanece na sociedade, ou ele exerce o direito de retirada. Se ele exercer o direito de retirada, a sociedade paga os haveres. Mas não vai ficar, ele não vai ter essa barganha. Se ninguém comprar minha participação por 2 milhões, eu vou vender para um terceiro. Ah, entendi. Então ele usa esse artifício pra... fazer empresa de refém. Entendi. Sim. Às vezes ele fala isso, se não me pagar, eu vou vender para um terceiro. Às vezes o terceiro nem existe. Porque normalmente... Ninguém vai querer pagar 2 milhões pra entrar Você numa... não quer. Você vai ficar ali vinculado a pessoas que você não conhece, né? Entendi. Então por isso que existem as famosas tag-along, a Tag-along. drag-along. Essas cláusulas, elas são mecanismos para evitar isso. Então, por exemplo, o que significa tag-along? Significa ir junto. É um mecanismo de proteção para o minoritário. Então, se os sócios majoritários eles quiserem vender, porque a gente também proibir a venda a terceiro é muito radical. Talvez você não precise fazer isso. Então, se os sócios que têm o bloco de controle é quem tem mais de 50%, né? Os sócios que representam mais de 50% do contrato social quiserem vender a participação deles, quando você tem uma tag-along, significa que os minoritários têm o direito de vender junto. O comprador ele vai ter que fazer uma oferta para adquirir tanto a participação dos majoritários quanto a participação dos minoritários em condições iguais ou muito parecidas. Entendi. Então, se está pagando para o majoritário R$100 por cota, tem que oferecer também para o minoritário R$100 por cota. Então, é um mecanismo de proteção. Mas também tem a drag-along, que é quando o sócio é obrigado. Imagina que o investidor quer comprar a empresa, mas o minoritário não é interessante para ele vender. Para o minoritário, às vezes, ele vai ganhar muito pouco. Para ele era mais interessante continuar na empresa, recebendo lucro. Mas aí, porque não é interessante para ele vender, ele travou a operação, que de repente ia colocar muito dinheiro no bolso de todo mundo. Então, a drag-along faz com que ele tenha a obrigação de vender a dele também, se os sócios que têm o bloco de controle decidirem alienar a participação deles. Essa cláusula, não cláusula, esse acordo é indispensável mesmo. Pro futuro da empresa. Tem que pensar se faz sentido. Não faz sentido para todas as empresas, tá? Para todo tipo de sociedade. Por isso que o contrato é artesanal. Entendi. Vamos avançando. Vamos para o 6º acordo. Cálculo de valuation. Por que o cálculo do valuation feito de forma prévia ele é importante para ter uma sociedade de sucesso? Porque toda sociedade foi feita para acabar. A sociedade ela vai acabar porque a gente se desentendeu e eu quero sair. Ela vai acabar porque eu decidi me aposentar ou ela vai acabar porque eu morri. Nada é pra sempre, Ju? Não, a sociedade não é pra... Tu não vai morrer. A menos que você esteja dentro da sociedade representado por uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica não vai morrer. Mas ainda assim, a pessoa jurídica que está te representando vai ter que lidar com as consequências do seu falecimento. Então, todo evento de saída starta para a sociedade o dever de pagar, de indenizar o outro pela participação dele. E aí a gente chega no momento mais delicado de uma sociedade, porque dizer quanto vale a nossa empresa é pergunta de $1 milhão. Porque a empresa ela é um conjunto de ativos que a gente vê e um conjunto de ativos que a gente não vê. Então você tem ali a marca, você tem a carteira de clientes, uma empresa de serviço como a sua, por exemplo, como a minha. São empresas que o principal ativo é a carteira de clientes. Como é que você precifica esse ativo? É difícil. É difícil. Aí quando os sócios brigam, eles vão, vamos fazer o valuation. Eu não consigo falar essa palavra sem lembrar da música do Léo Santana. Qual música? Valuation, show. Da Não. música do Rebolation. Aí, tá vendo? Eu falo pra vocês que também é entretenimento isso aqui, gente. Não, sabe por quê? A pessoa enche a boca pra falar, eu quero valuation. Ainda enche a boca, eu quero fazer valuation. Aí ele pega 4 empresas diferentes, cada uma precifica de uma forma diferente. Cada uma precifica de uma forma diferente, dependendo da metodologia, você ainda tem valores completamente diferentes. Olha aí. Aí a empresa foi fazer o valuation, disse que a tua empresa vale 10 milhões. Tá, mas tu vai pagar 5 milhões pro teu sócio aí? Cara, Faz adiantou sentido. o quê? Cara, adiantou o quê? Não adiantou nada. Então a gente deveria ser capaz de construir um contrato que conte com uma metodologia de avaliação da empresa que faça sentido para o nosso negócio. Aí a pessoa fala, mas onde é que eu posso estudar isso? Em que livro tá isso? Gente, isso é prática de mercado. Vai estudar como é que o mercado pratica. Se você assistir Shark Tank, o Semenzato, ele sempre fala que ele só entra em sociedade se o valuation for o EBITDA vezes 3. É uma forma de avaliar a empresa. Outro dia eu assisti uma entrevista, até que foi num podcast, que o ex-CEO da XP falou que na XP funcionava assim. Todo ano eles faziam uma avaliação da empresa. Aí a avaliação da empresa era o seguinte, era o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o ativo menos o passivo, toda empresa vai encontrar esse valor. Era o patrimônio líquido mais, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes o EBITDA.
Eles faziam um bem bolado entre patrimônio líquido e múltiplos de EBITDA. Ou seja, é uma metodologia que faz sentido. Porque quando você olha para o EBITDA... Aí tem empresa que não, mas o EBITDA é muito difícil, eu não vou saber calcular. Tá, então faz por múltiplos de lucro líquido. Pega uma média de lucro líquido ali dos 2 anos anteriores à saída do sócio, multiplica por um fator e é aquele o valuation da empresa. Mas no contrato social, existe alguma cláusula que prevê o valuation da empresa, não? Um contrato social genérico, não. Nunca? Não tem, muito difícil. Uma vez eu até peguei. É mesmo? De vez em quando Aquele achado, aquela... aquele achado. Mas normalmente as pessoas nem sabem o que é isso. Só vai se preocupar com isso na hora de romper. Aí, pela legislação, quando você tem um contrato genérico, o que supre as lacunas dos nossos contratos é a legislação. Aí o contrato genérico vai falar que a empresa vai ser avaliada pelo valor patrimonial. Isso é o que está no 606 do Código de Processo Civil, no 1030 do Código Civil, se eu não me engano. São artigos que falam sobre valor patrimonial. Então, quando um sócio está saindo, o direito dele é ser, no contrato genérico, avaliar o patrimônio líquido da empresa para ele receber. Só que o patrimônio líquido da empresa, às vezes, é muito baixo, principalmente quando é uma empresa de serviço. Então, por exemplo, se a tua empresa de serviço for avaliada pelo patrimônio líquido, a sede funciona num imóvel alugado. Uhum. Computador, mesa, cadeira, isso não tem valor. Mas não quer dizer que a empresa não tenha a riqueza dela de mercado. A inteligência do sócio, né? Ou capacidade de geração de receita. Ela já tem aquela marca, a tua marca está consolidada no mercado, tem uma carteira de clientes que gera receita, gera lucro. Então isso deveria ter valor, mas é difícil de precificar. Aí o que acontece quando você não tem uma metodologia prevista? Quem está saindo acha que vale mais, quem está ficando acha que vale menos, e quem vai decidir isso é o judiciário. Depois de anos. E aí, no final das contas, o judiciário também não está livre para decidir de forma contrária à legislação. Aí vai ser nomeado um perito, quando os sócios não concordam. A gente sai da sociedade, a gente faz uma ação de apuração de haveres e um perito vai avaliar o patrimônio da empresa, vai fazer o que a gente chama de balanço de determinação. O balanço de determinação é um balanço patrimonial ajustável. Aí, às vezes, o juiz até vai determinar que sejam avaliados ativos intangíveis, como a marca, como a carteira de clientes. Tudo isso pode ser que entre no balanço de determinação. Mas aí é uma caixinha de surpresas e que você vai receber lá na frente, se receber. Porque às vezes a empresa quebra, muitas coisas acontecem no meio do caminho, você ganha, mas acaba não conseguindo colocar o dinheiro no bolso. Então não entre numa sociedade que talvez não haja o cálculo do valuation. Que não exista uma metodologia prevista para avaliar a participação do sócio que sair, que morrer. Muito bem, ó. E estamos indo para o nosso último acordo, que é o 7º acordo. Qual é o 7º não acordo? Menos importante, que é regras em caso de rompimento. Regras em caso de rompimento. Vamos lá. Dentro de uma limitada, existe uma coisa chamada direito de retirada. Então, a gente falou aqui que a saída de um sócio, ela gera prejuízo para a empresa. Porque a empresa precisa pagar a indenização. Existem pessoas que são muito inconsequentes. Elas entram na sociedade hoje, mas amanhã, porque o sócio não deu bom dia, elas querem sair. Ou então as coisas não aconteceram do jeito que ela gostaria que acontecesse. Tá demorando muito a gerar lucro, tá demorando muito a gerar resultado. Aí a pessoa quer sair de forma intempestiva. Do nada fez ali o comunicado de saída, a empresa tem que pagar os haveres dela. Então a gente deveria ter uma regra dentro do nosso contrato que previsse pelo menos um período de lock-up, que é um período de permanência. O que é lock-up? Às vezes eu não gosto de usar esses termos porque as pessoas ficam muito perdidas. Todo mundo faz de conta que sabe. Eu quero cláusula shotgun, eu quero cláusula draga-longa, tá? Todo mundo finge. Tu também manda essa às vezes. O SDR. Eu sei o que é SDR, claro, tá aqui comigo. Pois é, deixa quieto, abafo. É que uma vez, gente, antes de começar, eu tava contando pra eles que uma pessoa me disse que eu precisava de um SDR. E quem disse que eu sabia o que era SDR? Jogou não sei, pô. Joguei, claro. Eu falei, justamente, eu preciso verde, disso. Né? É verde. Então, dentro da sociedade, a gente deveria ter uma cláusula de bloqueio, que é um período de permanência. O que é isso? Eu entrei na sociedade agora, então dentro dos próximos 24 meses está combinado que eu não vou pedir para sair. Não vou exercer meu direito de sair voluntariamente, de sair imotivadamente da sociedade, para evitar de gerar esse prejuízo. Ó, hoje foi aula, hein? Passou mais de 1 hora que a gente tá aqui. Hoje, esse podcast, eu tenho certeza que vai resolver muitos problemas futuros societários. Para você que tá entrando numa sociedade, talvez acordar com o seu próximo sócio, o teu futuro sócio, essas regras. E vamos revisar todas para que as pessoas possam ter isso bem de fácil acesso? Bora. A primeira a gente falou sobre divisão de poder. Então, já sabe, né? Volta aí o vídeo que é para você lembrar todas as regras que nós recomendamos aqui para vocês não brigarem por divisão de poder. Depois, divisão de trabalho. Divisão de trabalho. Depois, divisão de dinheiro.
Lucro é uma coisa, prolabore é outra. Administração da empresa. Administrador não é um sócio com superpoderes, ele é um sócio com super responsabilidade. E ainda pode ser não sócio. Não pode ser expulso por ter feito coisa errada. Ingresso de estranhos na sociedade. Não permita, ou permita com restrições. Muito bem. Cálculo de valuation. Você já sabe, tem que estudar o mercado, vê lá. Pergunta para o chat GPT de que forma se avalia uma empresa de prestação de serviço XYZ. Não importa de que forma você vai fazer, mas traz para o teu contrato uma regra pré-estabelecida para avaliar a empresa. E por último, regras em casos de rompimento. Não deixe teu sócio sair imotivadamente a hora que ele quiser, porque isso gera prejuízo para a sociedade. E tem uma frase que você botou aqui: sociedade boa é aquela que funciona até quando dá errado. Essa frase é muito forte. Sociedade boa é aquela que funciona até quando dá errado. É isso, gente. É igual casamento. E isso não acontece só em acordos bem feitos. E isso só acontece em acordos bem feitos. Com certeza. Muito bem. Essa frase foi de onde? Você lembra? Eu tenho meus segredos, né? Entendi. Bom, Ju, quero agradecer, né, a todo mundo que tá nos ouvindo até agora. Você achou que veio aqui, pô, só pra rir e se divertir? Também fez. Mas tenho certeza que você tem aprendeu muitas coisas ao longo desse quase um pouco mais de uma hora de podcast. E se a gente, já que a pessoa veio até aqui, não é qualquer um, certo? Não, ela tem que comprar o Sociedade de Sucesso. Tem que comprar, porque dentro do Sociedade de Sucesso, o que tem no Sociedade de Sucesso para que ela saiba exatamente o que encontrar lá? Bom, tem bastante coisa, mas em especial para você que veio pelos 7 acordos, nós temos aulas específicas comentando acordo por acordo. Nós temos o laboratório de contrato, que a gente ensina a fazer contrato social e acordo de sócios com todas essas regras que nós falamos aqui. Agora a gente tem o nosso assistente de inteligência artificial que audita o contrato. Qual o nome dele? O assistente... eu acho que é o Gabriel. Rodrigo? É o Rodrigo? É o Rodrigo, né? O Rodrigo é do PJ. Então é o Gabriel. É. Você tem muitos agentes hoje, cara. Muitos agentes. Eu tô toda engraçadinha, tu tá braba, né? hein? Não sou Maria, mas tô cheia de graça. Essa vai virar camisa no próximo Então, podcast. a gente tem lá o nosso... Você faz o upload do seu contrato social e ele vai dizer quais são as fragilidades do seu contrato social. Peraí, tu criou um agente que analisa o contrato social, os acordos societários daquela empresa e sugere melhorias. Sugere melhorias, pontos de fragilidade. Aí é claro que se você for conversando com ele, ele vai te ajudando a criar cláusulas, mas aí eu não recomendo, tá? Gente, é um investimento muito alto que a gente faz na sociedade, a gente precisa considerar que o conhecimento, ele nos empodera porque ele nos dá condições de dizer sim ou não a uma proposta, mas não substitui ali a elaboração de um advogado. Mas já te ajuda bastante. Se você quiser ter um fio condutor, caramba, não tenho condição de contratar um advogado agora. O auditor, lá o Gabriel, vai dizer quais são os pontos de fragilidade do seu contrato social. De repente, você consegue melhorar esses pontos de fragilidade até com a ajuda do seu contador. E se a gente desse um incentivo que a gente gosta? Pra pessoa que chegou até aqui ter acesso ao Sociedade de Sucesso. O que você acha? Lá vem você. Gente, Sociedade de Sucesso é tão barato se comparar. É tão barato. Não, pelo que a pessoa aprende e coloca em prática é absurdo. Mas eu gosto de incentivar. O Thiago, ele faz isso comigo. Eu sou o motivador aqui da galera, gente. O Sociedade de Sucesso economiza milhões, porque não é R$500 que você vai perder quando uma sociedade dá errado. Muitas vezes são milhões, milhares, quiçá milhões. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo nesse vídeo o link do Sociedade de Sucesso, você vai ver lá o valor dele inteiro. E a gente vai colocar um cupom de 10% de desconto. Pode ser? Pode ser. Já ajuda. Já muito, incentiva. Já incentiva. Então, se você chegou até aqui, clica no botão aqui abaixo. Aplica, quando você for fazer a compra, o cupom PODCAST. Ó, a pronúncia tá limpa, hein? PODCAST. Que eu sei que você veio do podcast e tem o direito de ganhar 10% de desconto nessa nossa trajetória. Combinado? Combinado. Então vamos nos despedir dos nossos seguidores? Vocês sabem. Hoje eu vou me despedir de uma forma diferente. Ih, moleque, hein? Novidade, vamos lá. Vocês sabem que eu voltarei, né, gente? Igual aquele espírito. Igual o final de filme de terror. Aquele espírito que voltará. A certeza que vocês têm nessa vida é que eu voltarei. Então é isso. Vamos dar o tchauzinho pra câmera. Obrigada, Quem quiser, siga juliaguerra.advogado, Thiago. Não me confunde, não. Só pra reforçar. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.